oficialmente quebrei minha capinha. Olha aqui, um buracão que abriu. Esse aqui também tá quebrado. Mandem capinha de iPad aqui pra casa. E aí, galera, tudo certo? Galera, que sou eu mesma, talvez tenha alguém assistindo, na verdade. Então tá bom. Hoje é o quarto dia 30 de maio. E o livro que caiu foi Neemias. Então, só 13 capítulos. E eu tô muito, tipo, feliz, assim. Ao mesmo tempo que os mais curtinhos estão sendo selecionados agora, eu tô feliz. E eu fico pensando no dia que cair Salmos, que são 150 capítulos. Que hoje já penei, tá, pra ler. Porque acordei tarde, né? Era 10h30 quando eu acordei. Aí eu sorteei. Aí eu fui fazer uma caminhada pra ler. Então, assim, já deu aquela demoradinha pra eu ler. E aí, vamos falar sobre Neemias. Então, algo que eu já quero mencionar é que eu achei super interessante porque o livro é ele contando, entendeu? É primeira pessoa. É como se ele estivesse escrevendo o livro dele mesmo. Então, eu achei super interessante esse detalhe sobre o livro. E eu tô comendo bolachinha enquanto gravo. Ai, meu Deus do céu, cara, que vício. Eu sou viciada em bolachinhas. Recheadas também. E cookies também. Tem que melhorar isso. Mas aí, como eu li hoje de manhã, faz bastante tempo, porque hoje eu tive um dia mais compromissado. Então, eu não consegui gravar, assim, direto. Então, eu fiz um resumex e aí eu vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando, tá bom? Tá bom? Então, quem é que foi Neemias? Neemias, quando o livro começa, ele é copeiro do rei Artaxerxes I. E aí, ele descobre que os muros de Jerusalém estavam destruídos, o povo estava humilhado e a cidade ainda estava vulnerável. Isso machuca muito ele, quebra o coração dele. E antes dele tomar uma atitude, então ele chora, ele clama, ele jejua, ele ora, ele confessa os pecados que o povo dele cometeu, ele pede a direção de Deus. E uma das marcas desse livro que é muito chamativo, muito claro, é que Neemias sempre está orando. E aí um dia ele vai servir o rei, o rei, vocês sabem qual que é que eu falei lá no começo do vídeo. Ele vai servir ele e o rei, ele percebe que ele tá com um semblante meio chateado, um semblante triste. Fala pro rei o que é que tá mantendo o coração dele tão apreensivo, o que tá mantendo ele triste. E é muito interessante porque ele pede pro rei pra ele ir pra Jerusalém. Então imagina assim, o nível de intimidade ou de consideração que ele sabia que o rei tinha por ele, esse apreço que o rei tinha por ele para pedir uma coisa dessa. E algo que eu acho muito interessante é porque ele fala que ele quer ir para lá, para Jerusalém, para reconstruir a cidade, só que ele é um homem sozinho, aí eu pensei, meu Deus do céu, como que um homem sozinho vai reconstruir a cidade? Mas ele é muito mais esperto, ele pede uma carta escrita para o rei, uma autorização de ir para Jerusalém, uma proteção escrita pelo rei. Também ele pede madeira para reconstrução. Isso tudo o rei permite. Então Deus já estava com Neemias. Aí Neemias, ele chega lá em Jerusalém e ele observa os muros que estavam destruídos durante a noite, de maneira secreta, assim, em segredo. E aí depois ele reúne o povo e aí ele fala, levantemo-nos e edifiquemos. E nisso, como Deus já estava com ele, o povo se anima em realmente voltar e reconstruir as muralhas, o muro e reconstruir a cidade. Aí começa a construção dos muros ali pelo capítulo 5, se não me engano, e cada família ficou designada a construir uma parte do muro. Então, a gente vê nesse livro, assim, os desígnios de cada família. Esse capítulo a gente também enxerga, assim, muita união, organização e a cooperação do povo. E aí tem até uma parte que fala que eles começavam a construir quando o sol raiava e só paravam quando o sol desaparecia, quando estava totalmente escuro, não tinha mais como enxergar. Mas é claro, né, que iam ter seus inimigos. Toda história da Bíblia tem um inimigo. Então, quem que são esses queridíssimos na história de Neemias? São
Sambalate, Tobias e Gesem. Gesem. Gente, todo livro tem um nome que eu não consigo pronunciar. Todo livro vai ser isso, será? Enfim, são esses 3. Que aí eles zombam do que eles estão fazendo. Começam a ridicularizar, a ameaçar, a tentar parar a reconstrução. Porque no fundo eles também tinham medo de que eles tentassem uma revolução. Então eles tentavam de alguma maneira pará-los e desmotivá-los. E aí, por causa dessas ameaças que esses 3 faziam, alguns do povo, das famílias, construíam, enquanto outros tinham que vigiar. E aí até cita que muitos trabalhavam armados, com espadas na cintura, por causa dessas ameaças feitas. Porque eles tinham medo de que em algum momento eles elaborassem alguma coisa. Na verdade, esses 3, eu até lembro. Esses 3, eles estavam arquitetando alguma coisa. Só que eles achavam que eles estavam arquitetando e estava no segredo. Só que o povo ali, Neemias, eles percebiam, eles sabiam que eles estavam arquitetando alguma coisa. Então, todos eles começaram a ficar preparados e se armarem e ficarem vigiando. E aí, o próprio Neemias, ele cria um sistema de defesa. E aí, acontece uma situação entre o povo ali, que é bem chata, e Neemias mais uma vez tem que intervir. E os ricos, né, os ditos patrícios ali no texto, começaram a explorar os pobres do próprio povo. Todos eles ali com o mesmo propósito, uma mesma visão, querendo reconstruir, e eles começam a explorar os pobres, cobrando juros, tomando terras e escravizando filhos por dívidas. E aí, Neemias novamente vem, confronta esses nobres e exige que a justiça seja feita. Então, ele impõe uma regra com a intenção de fazer justiça. Aí, novamente, a gente vê, tem mais uma parte em que os inimigos tentam Neemias e eles mandam 3 cartas que são recusadas, que são ignoradas por Neemias. 3 cartas não, 3 pedidos para que Neemias vá falar com eles, e ele não vai, e aí ele manda um quarto, que é uma carta. E Neemias não vai nessas 3 vezes, por quê? Porque ele sabia que a intenção era distrair ele da construção, era tirar o foco dele da construção. Então ele não vai, ele ignora, e aí quando ele recebe essa carta de que... eu nem lembro o que acontece nessa carta, mas eles estavam com a intenção de atrair Neemias para uma armadilha. Estavam tentando espalhar mentiras. Nessa carta tinha muitas mentiras. Eles estavam inventando algo para tentar tirar o foco realmente de Neemias e acusá-lo falsamente. Também, de certa forma, assustá-lo para fazer com que ele tentasse parar a construção do muro ou fugisse ou saísse de lá. Tanto é que tem até um momento que ele ignora, né, esses inimigos, que eram os 3 que eu citei, e aí ele vai conversar com um levita, se eu não me engano, um profeta. É que eu li hoje, gente, mas também, né, eu li hoje de manhã o texto, como é que eu não posso lembrar dessas coisas? Eu tenho que lembrar, vamos lá, foco. Enfim, ele vai conversar com um homem muito respeitável um sacerdote, se eu não me engano, enfim, é alguém respeitado no mundo espiritual. E esse homem, ele fala que vão atacar, eu tô tentando dar uma improvisada bem boa, mas que vão realmente, assim, atacar e que ele deve fugir, se esconder no templo e fugir dali pra se salvar. E aí Neemias fala que ele nunca fugiu e que não vai ser agora que ele também vai se esconder e fugir. E aí ele percebe que este homem, que ele foi lá pegar conselho, na verdade tinha sido pago por esses inimigos pra falar isso, pra, tipo, fazer com que ele fugisse. Ele tem esse discernimento. Olha só, disse. Como é importante estar assim, ó, com Deus. É importante estar assim. Ali perto do capítulo 10. Não, no capítulo 10, né? Eu não me lembro direito, mas enfim, no capítulo 10, o muro fica pronto. Se eu não me engano, em 52 dias, tá? 52 dias eles conseguiram reconstruir Jerusalém. E aí, até fala na palavra que os inimigos perceberam que Deus ajudou o povo. Os inimigos perceberam que era Deus. Comeu uma bolachinha. Aí, no capítulo 11, tem a leitura, então, das leis, que a intenção é realmente fazer com que o povo relembrasse
as leis escritas por Moisés e de que de alguma forma eles voltassem então para essas leis, vivendo debaixo dessas leis. Então é um momento assim de quebrantamento das pessoas, de arrependimento, de choro. E a gente vê isso nesse capítulo, no capítulo 11. E aí eles percebem, eles veem o quanto que eles se afastaram de Deus. No capítulo 12, então, é instituída uma celebração. É feita uma celebração. Não sei se é instituída, mas naquele momento é feita uma celebração para a inauguração dos portões. Não sei se é inauguração ainda, mas é feita uma celebração. Eles voltam a celebrar uma festa antiga que havia sido negligenciada por muito tempo. Assim, a gente vê que então o povo, eles revivem uma tradição antiga, né, de festejo que havia sido esquecida. Aí tem uma parte que é uma oração feita pelo povo. Eles estão reconhecendo os erros, lembrando a história de Israel e admitindo a sua rebeldia contra Deus. E depois, né, desta oração, o povo então promete obedecer à lei, abandonar as práticas pagãs, guardar o sábado e sustentar o templo. E tudo isso é feito bem dito, assim, bem ditinho, assim, né, no capítulo, né? Claro que eu dei uma boa resumida aqui, mas vamos supor, sustentar o reino, tipo, cada um tinha que dar, sei lá, 15 gramas de prata pra sustentar o reino, o templo, sabe? Ali a gente vê mais dissecadinho, assim, né? Como que era feito cada coisinha. Então, aqui eu tô falando bem por cima, tá? Mas eu amei, tá? Nem mesmo. Enfim, não acabou ainda, segura. Aí tem a organização, então, de Jerusalém, dos levitas, sacerdotes, guardas, os moradores da cidade, porque Jerusalém precisava voltar a funcionar como uma nação. E aí tem, né, a inauguração dos muros, que é feita então uma grande celebração. 2 grandes corais, eles caminham entre os muros cantando, louvando e adorando a Deus. Só que aí Neemias vai lá novamente pro rei Artaxerxes, porque ele tem que mandar na verdade, entregar um relatório a ele. E ele fica lá por um tempo e depois o rei permite que ele volte para Jerusalém. E quando ele volta, ele encontra vários problemas. Os sacerdotes corruptos, abandono do templo, comércio no sábado, casamento com povos pagãos e desobediência espiritual. Então tudo aquilo tinham regredido novamente. Eles tinham regredido novamente, voltado a agir daquela maneira pecaminosa. E aí, Tobias é obrigado a fazer reformas novamente. Tobias não, Neemias. Lembrei de Tobias porque Tobias foi um dos ruins que, né, desvirtuou tudo. Então aí Neemias, ele expulsa o Tobias do templo, aí ele corrige os líderes, fecha os portões no sábado, para que não houvesse comércio e confronta o pecado do povo. Acabou a mamata. E ele age com firmeza, porque o povo já estava voltando para os velhos hábitos. E dali para ter Jerusalém destruída novamente era isso aqui. E aí, um dos temas principais que eu pude perceber durante a leitura desse livro, que eu gostei muito, eu nunca tinha parado para ver assim o Neemias como um homem tão bem orientado na fé, um homem tão direito e correto e obediente a Deus. Eu nunca tinha percebido isso, porque a gente abre muitas exceções, né? E eu vi como ele era um homem obediente e um homem cheio do Espírito de Deus, realmente. E a reconstrução feita ali não era somente para ser dos muros, não era somente a reconstrução dos muros, mas era da fé, da identidade e da nação. Liderança, Neemias é um exemplo que pode ser seguido até hoje, com certeza. Então, um exemplo na coragem, na oração, organização, na perseverança. E a gente viu claramente a oposição espiritual. E vai acontecer, gente, porque eu tenho que contar pra vocês uma coisa. Deus ama inimigos. Deus ama inimigos. Porque eles fazem com que a gente cresça, sabe? Então, ali houve a oposição espiritual. Houve a zombaria, o medo, divisão, corrupção interna também. Mas tudo isso serve também pra gente crescer. Se a gente usar de um jeito bem direitinho, e Deus sabe fazer isso,
a gente pode crescer com isso. E para finalizar, o texto também fala sobre o arrependimento. A gente vê que reconstrução física sem transformação espiritual não adianta. E a gente vê como é importante a dependência em Deus, porque Neemias planejou muitas coisas, ele planejou com certeza, mas ele orava o tempo todo. É isso, tenho muito a aprender com Neemias. Foi um ótimo livro. E é isso, meu resumão pra vocês. Top, nós, tá? Vou comer minhas bolachinhas agora. E ali porque minha mãe quer falar comigo.